Sim, desculpa, Alexandre. Não, eu estava aquele esqueminha que eu mostrei, que eu não expliquei direito, é mais ou menos isso que ela estava falando, né? Da coerência que existe entre o pensamento e o sentimento. Mas a principal coerência, né, tem que ser mais no aspecto psíquico. Quer dizer, a gente tem uma coerência entre o nosso pensamento e o nosso sentimento, nossa razão e o nosso sentimento de amor. Essa coerência é que tem um poder enorme. Então, o principal fator vem do interior do ser humano. Porque os fatores externos, eles podem ser úteis, mas temporários. Para haver uma verdadeira mudança, a mudança tem que partir de dentro. O ser humano tem que buscar essa coerência, né, entre o sentimento e a razão dentro de si. Né? É mais ou menos aquela lenda lá esqueci o nome dele, deixa eu falar. Bom, aqui tem outra pergunta que diz: a omissão da mídia resulta da, primeiro, covardia das entidades que sabem, ou, segundo, falta recursos para montar uma mídia que defenda tais fundamentos? Bom, não depende da covardia de quem sabe, porque quem sabe cala a boca. Todos os governos estão calando a boca, inclusive, principalmente a Igreja Católica, que tem perfeitamente conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, capilarmente, porque a organização da Igreja Católica é capilar. Em cada lugar tem uma igreja, tem um padre que reporta diretamente a Roma. Então Roma sabe tudo, mas cala a boca. Boca justa. Segundo, falta recurso para montar uma mídia que defere. Não existe condição de montar mídia nenhuma, porque tem um governo oculto que manda na mídia há dezenas de anos e não temos condições de mudar isso. Pelo menos não por enquanto. Então a mídia continuará contando um monte de mentira e nós engolindo um monte de mentira. Paciência, é essa aí. Não, estou dizendo, no momento, como nós estamos organizados, não podemos fazer nada. Nós acabamos de ver que um pequeno grupo poderia conter isto. E eu deixei de citar na minha parte, a última parte do meu trabalho de hoje, que diz o seguinte, exatamente: a tecnologia da energia livre aí está. Tem estado aí por décadas. A tecnologia da informação e da internet levantaram o véu do segredo sobre esse fato notável. Já começou a se espalhar. No mundo todo, pessoas estão construindo suas máquinas, a energia livre para seu próprio uso. Banqueiros e governos não querem isso, mas não podem pará-lo. No futuro próximo, tremendas instabilidades econômicas e guerras serão usadas para distrair o povo de alcançar o movimento da energia livre. Não haverá cobertura da mídia sobre o que está acontecendo, que só reportará guerras e revoluções em qualquer lugar, levando os pacificadores da ONU à ocupação de mais nações. A sociedade ocidental está espiralando em direção à sua autodestruição pelos efeitos da ganância e da corrupção. A disponibilidade de energia livre não poderá parar essa tendência, ela só a reforçará. E mais, mas se você tiver seu aparelho a energia livre, estará melhor para sobreviver à transição política, social e econômica que está acontecendo. Os governos nacionais não sobreviverão. A questão é, no fim, quem controlará o emergente governo mundial? A primeira ou a quarta força? A primeira era a do dinheiro, lembram? Poder econômico. Qual a quarta força? Nós. A gente. Depois disso, haverá o início de uma civilização real. Alguns de nós que resolvemos lutar poderão ser a alavanca do mundo da energia livre. Procure ser um dos que tentarão isso. É isso que eu estou querendo transmitir.
Nós podemos mudar o mundo. Só que estamos completamente alheios a isto. Mas já está, olha, existe, por exemplo, um trabalho como que está fazendo o Dr. Kepp, que eu acho maravilhoso, sensacional, em todos os campos. Que o grupo que apoia o Dr. Kepp também está dentro disso. É uma célula, mas está começando. É um trabalho que está sendo começado. Conscientizar o mundo significa que cada um assume a sua parte de responsabilidade e não simplesmente vira as costas e tchau. Depois nos queixamos porque tem bandidos que nos assaltam a cada instante. Lógico. Resultado automático para isso. Alternativa através da internet pode suprir essa força. Acabei de dizer, os cientistas que estão fazendo esses trabalhos estão deixando isso de graça para todo mundo. Não estão mais pedindo patente, porque não estão mais atrás de dinheiro. Estão atrás de mudar o mundo mesmo. É isso se insere dentro daquilo que a doutora disse. Estamos no fim de um ciclo e vamos começar um outro muito melhor, se Deus quiser. Bom, através de estudo. Existem várias maneiras. Tem livros publicados dos cientistas. Na internet tem um monte de informações sobre isso. Só procurar. Encontra. Sim, a energia escalar. Não, alguém perguntou aqui qual que seria a estratégia para inicializar, para começar esse movimento, né, de conscientização, né? Então é o seguinte, a gente precisa perceber que os poderes, esse poder que domina o planeta, são as pessoas mais doentes do planeta, são psicóticos, né? E eles tiram a força justamente da inconsciência. Então, da mesma forma que a gente não percebe as nossas más intenções, as nossas forças, né, ruins, a sociedade, por exemplo, o que a gente vê da sociedade? A gente costuma pôr a culpa em político, né? Mas quem tem por trás do político? Por trás do político tem esse poder econômico. E por trás ainda, os banqueiros, né? Banqueiros já não falam tanto mal, né? Porque eles estão mais escondidos, né? E por trás desses banqueiros existem as sociedades secretas, né? Então esse poder, ele tira muita força dessa inconsciência social. Então a maneira de se mudar a sociedade é através da conscientização, né? De revelando isso, mostrando isso. Esse que é o fator principal, né? Eu? Não. A pergunta é assim, além do controle climático, se eu tenho notícias sobre controle da mente à distância, mudando humores, acho que emoções com aparelhos. Não são aparelhos, são ondas de baixa frequência de som. É isso. Sim, é sim, mas não são aparelhos assim, são ondas de baixa frequência. Que? Tá certo. E, peraí. Aí a pergunta anterior era... não entendi bem qual o nome da pessoa, o grupo do que está falando, mas seja o que for, diz, alardeia seu poder em mudar fenômenos atmosféricos, verdade? Vocês já viram os seus chemtrails, por exemplo? Já ouviram falar nos chemtrails, estelas químicas? Amanhã eu vou mostrar um monte de imagens de estelas químicas. Com isso se controla também as pessoas, tá? As pessoas ficam doentes, dor de cabeça, mudam o seu comportamento. Os chemtrails são uma coisa que estão espalhando pelo planeta inteiro. E dizem como exemplo, se no Carnaval do Rio de Janeiro parece que funciona, claro, porque é um bloco... me diz.
Esse é um instituto chamado prova floral. Aham. Eles mudam realidades atmosféricas. E foi feito um teste no Carnaval do Rio de Janeiro. Saiu até, estava chovendo em toda naquele onde o chuva artificial. No Sambódromo? Não, em todo Então, lugar. Ah, Lá no Sambódromo não choveu e saiu até ah, sim. Imagina nas Olimpíadas. ali do lado, em Angra, foi exatamente no dia de Angra. Saiu aquele. Pois é. Bom, a mesma coisa aconteceu com os Jogos Olímpicos na China. Na China fizeram isso. Mudaram o clima para não estragar a tal da festa. Não é? É uma coisa incrível. Há exemplos, mas por dúzias de exemplos e imagens e fotos e testemunhas. E tem muitas pessoas que são ex-NASA, que estão saindo para falar, e falar há uns 3 anos, vão contando tudo. Por que a mídia não fala disso? Porque criaria um caos social. A mídia é só para informar coisas, não é para formar. A gente tem que entender que a mídia... Eu sou mídia também, eu tenho programa de rádio, eu estou na televisão. Nós não estamos para formar. Aliás, eu faço isso, sempre com um extremo cuidado para não abaixar o meu programa. Mas a mídia informa somente, comunica um fato X e não forma opinião, tá? Isso é no mundo inteiro. E o que ele falava sobre o governo oculto do mundo, prestem atenção ao G8 e a rainha da Holanda.